Olha, boa noite a todos os amigos e amigas. Vamos ter aqui uma conversa com o presidente do Mariprev, da cidade de Mari, Dr. Neto Alfredo. Inicialmente, boa noite, Dr. Neto, Boa noite. ao programa podcast Bate-Papo, Voz Ativa PB. Hoje, com exclusividade, né? Após uma notícia muito boa que ontem o senhor trouxe através de um vídeo, né, fazendo um alívio à população de Mari e, ao mesmo tempo, trazendo uma boa informação a respeito aí do valor recebido do Mariprev no dia de ontem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. E também pegar o seu boa noite e, desde já, falar um pouco do Mariprev. O que é o Mariprev? Né? Qual é o intuito da instituição Mariprev aqui na cidade de Mari? Boa noite, seja bem-vindo, fique à vontade para suas considerações iniciais. Boa noite, Tiago. O Mariprev é uma autarquia de previdência, é um RPPS vinculado ao município de Mari, onde todos os servidores efetivos do município são segurados como se fosse o INSS, só que somos um instituto de previdência de nível local. Então, nós temos os servidores do município de Mari e da Câmara Municipal de Mari como nossos segurados e um plantel de beneficiados com aposentados e pensionistas aqui no nosso RPPS. Pois é, e no dia de ontem um marco histórico, né? Um marco histórico aqui para o município de Mari, onde vocês receberam o valor de 15,5 milhões de reais, não é isso? Isso. Como se deu tudo isso? Como foi o estudo? Né? Como vocês conseguiram chegar? Porque são poucas instituições como essa que conseguem um papel tão importante, né, nessa autarquia, não é isso? Isso, Tiago. Olha, o Mariprev ele foi criado em 2011 pela Lei 787 daquele ano. E ele foi instituído em fevereiro do ano seguinte, em 2012. Antes da instituição ser criada, o servidor público do município de Mari era segurado do regime geral, do INSS. Então, os pagamentos de previdência desses servidores eram revertidos para o regime geral. Com a criação do Mariprev, esses servidores vieram a ser segurados no Mariprev e, por consequência, foram se aposentando. Os processos de aposentadoria desses servidores aqui no Mariprev, ao serem homologados no Tribunal de Contas, passaram a ser vinculados direto ao Mariprev. Porém, havia essas contribuições ao regime geral. Por isso que nós chamamos os valores que recebemos e o trabalho em si de compensação previdenciária, ou seja, como nós estamos pagando o servidor que contribuiu ao regime geral, nós estamos pedindo ao regime geral, através do regime de compensação, a devolução dos valores pagos para lá. Então, todos esses servidores que um dia contribuíram para o regime geral e estão aqui no Mariprev, nos deram o direito do recolhimento da compensação. Então, fizemos um trabalho que começou lá em 2021, através do sistema Comprev, que é um sistema do governo federal, e chegamos a esses valores aí, que foi o acumulado desses anos, e teremos valores para o futuro também, conforme as aposentadorias forem sendo homologadas, nós continuaremos com esse trabalho. Agora, lógico que houve um acumulado durante muito tempo, por isso que o valor de 15,5 milhões de reais foi debitado ontem. Quais são os destinos que esse dinheiro, desse valor, né, de 15 milhões,5, serão tomados a partir de agora, né, no seu comando? Olha, todo recurso que entra dentro de um sistema de previdência, por obrigação legal, ele deve ser relocado em fundos de investimento, para que esses valores vão nos dar mais divisas e serão investidos dentro do próprio sistema. Hoje mesmo, demos o comando aqui, eu e o diretor financeiro, para que 10 milhões desses valores já foram investidos no fundo de investimento Topázio na Caixa Econômica Federal, que nos renderão ali cerca de 1,4%, 1,5% ao mês. Então, quer dizer, 10 milhões nos gerará aí cerca de 140 a 145 mil reais por mês, mantendo o dinheiro lá intocado, né? Intocável. Nós temos investimentos também no Banco do Brasil, na ordem de cerca de 6 milhões. Temos um investimento no Banco do Nordeste, na ordem de 1 milhão e alguma coisa. Eu ainda vou lá amanhã no Banco do Nordeste para conversar com a gerente daquela instituição. Então, em regra, esses valores eles são depositados em fundos de investimento
que nos geram recursos para que a gente toque o administrativo, o pagamento de pensionista, 13º do servidor. Então, por exemplo, eu tenho um 13º para pagar em dezembro. Como é que eu pago esse 13º? Justamente com os valores oriundos desses investimentos, né? Por incrível que pareça, o Mariprev sobreviveu durante mais de 5 anos com 5 milhões em caixa, onde a gente foi dilapidando, chegamos a patamar de 2 milhões. Hoje a gente vai ter, já temos hoje os 15,5 mais 2 que tínhamos, então temos aí quase 18 milhões investidos. Doutor Neto, é uma coisa muito importante para o nosso município uma informação como essa. Haja visto que há alguns dias atrás a gente teve uma audiência pública, né, trazendo algumas informações que o Mariprev possivelmente estaria quebrando e ao mesmo tempo só teria um valor de pagar até o determinado mês, se eu não me engano, de junho, agosto, né? E isso preocupou muita gente. Outra situação, né, e hoje eu posso dizer ao senhor que o pessoal hoje está muito mais tranquilo depois dessa informação que o senhor trouxe no dia de ontem. E uma informação que a gente também gostaria de saber é a respeito do Poder Executivo. Se eles estão fazendo o repasse patronal, né? Porque a gente teve aquela audiência pública, né? O senhor foi lá, trouxe todas as informações com dados, mostrando à população. Aquilo ali foi uma verdadeira aula, né, para as pessoas que estavam acompanhando, e a gente reproduziu também no nosso programa, a boa informação, sem sombra de dúvida. Então, assim, como é que anda essa questão do repasse do Poder Executivo para vocês? Já teve uma conversa após a audiência? Tomaram algumas medidas já a partir de agora? Bom, Tiago, a audiência pública, ela de fato serviu para apresentar a audiência pública, ela foi direcionada ao servidor ativo e inativo do município. Lógico que qualquer fato dessa relevância toma conta da sociedade de modo geral. Mas na audiência pública, para quem prestou atenção, eu já alertava para a possibilidade do recebimento desses valores de compensação, né, na ordem aí dos seus 15 milhões. A audiência pública em si, ela apresenta a realidade da questão dos valores de repasse patronal. O servidor público ele tem que entender que existe essa situação mensal, que é o repasse patronal da gestão do ente, município de Mari, para o Mariprev, e o valor de compensação, que é Mariprev e INSS. Bem, essa ponta aqui está resolvida. O dinheiro entrou, está investido. Já essa aqui, depois da audiência pública, nós tivemos a primeira reunião com a gestão, porque fica definido por lei que, mediante o atraso sucessivo de pagamento de patronal, eu teria que tomar algumas medidas, como ação cautelar junto ao Ministério, junto ao Tribunal de Contas do Ministério Público de Contas, protestos cartorais e também, na última instância, a questão de pedidos de bloqueio. Bom, a nossa tentativa sempre vai ser a resolução amigável. Então, conversando com a gestão, a senhora prefeita nos convidou para uma reunião que foi na Secretaria de Educação a semana passada. Lá na reunião ficamos definidos, né, que iríamos fazer um levantamento da dívida e uma planilha de pagamentos, né? A reunião ela foi suspensa porque a gente findou em uma nova reunião para o dia 10, junto com o sistema contábil do município e com o atuarial daqui do Instituto de Previdência, para no dia 10 agora tomarmos a decisão definitiva, né? Entre essas datas, o município passou R$500 mil em patronal ao Instituto. A gente lembra que o patronal quase todo de um mês chega a 900 mil, o município chegou a passar 500 mil dentro dessa conversa, e estamos aguardando a reunião de dia 10 para definirmos, né? Pelo que eu entendi, a gestão tem interesse em fazer uma planilha para que se honre esses pagamentos. Então, como nós já apresentamos a cautelar junto ao tribunal, seria uma medida viável da gestão fazer isso. Então, eu até recebi um ofício do sindicato daqui, do município de Mari, dos servidores, e pedi a eles um prazo de até o dia 10 para responder, porque eu estou aguardando essa segunda e última reunião. Isso é uma questão que todos vão aguardar até agora, né, dia 10, após essa sua informação, mas já pegando o engajamento, caso contrário, não aconteça uma formalidade, não aconteça realmente essa questão
do cronograma de pagamento por parte da prefeitura, qual será a atitude de vocês, instituição, a partir de agora, para cima do Poder Executivo? Vai ser judicial, tentar ser amigável novamente? Que forma vocês irão? Porque, assim, pelo que a gente consegue entender, né, é que, de todas as formas, o senhor, presidente, né, da instituição aqui, sempre tenta amigavelmente fazer com que possa ser resolvido. Isso é bom, porque quem ganha são todos os funcionários, as pessoas que estão na ativa e os que estão na inativa também. Mas as pessoas querem saber, sem sombra de dúvida, o que vai acontecer se caso dia 10 não for resolvido de verdade. Pronto. A reunião que tivemos na semana passada, ela estabeleceu algumas coisas já para o dia 10. Quais são as coisas? Primeiro, o envio da legislação que estamos em pendência com a Câmara Municipal. Eu tinha falado isso também na audiência pública, que tinha mandado minutas de 2 legislações para que o município enviasse para a Câmara. Um era da redução do valor da multa de 2% para 1% e a aprovação das alíquotas patronais. Bom, eu tive comunicado do assessor da prefeita que essas minutas já teriam virado lei, já está com parecer da Procuradoria-Geral do município e que vai ser encaminhado para a Câmara no mais breve possível, até numa possibilidade de convocação de reunião extraordinária. Com base nessa aprovação, eu vou apresentar à gestão, isso já foi comunicado na reunião, o novo termo de parcelamento. Né? Por quê? Qual é a missão principal nossa aqui? Com esses valores entrando, parcelamento feito, a gente vai recalcular o atuarial para baixar a alíquota patronal, que hoje está em sede de 42,32%, com expectativa de subir para mais de 60% para o ano que vem. Com esse novo cálculo, essa alíquota baixa. Então fica mais viável para o município fazer um escalonamento de pagamento, né? Para ficar mais coerente com a história. Por isso que agora, dia 10, é de fundamental importância. Bem, como eu disse na audiência, a gente vinha num procedimento de apresentar ofícios de cobranças ao município. Esses ofícios não vinham sendo respondidos, então o Tribunal de Contas me notificou para que eu parasse com o auditor responsável pelo município de Mari, para que eu parasse com o ofício de cobrança e passasse a fazer o que determina a legislação no sentido de buscar esses rendimentos. Então, primeiro era uma ação cautelar, comunicar ao tribunal que não está havendo o repasse, né? Por conta disso, o auditor responsável por Mari, ele mesmo notifica o município para fazê-lo, né? Passado dessa fase, seria as apresentações de protestos em cartório. Se o município não honrar, a terceira e última fase seria as ações judiciais pedindo bloqueio judicial e pagamento, né? Então, eu já deixei claro à gestão que se precisar das medidas cabíveis ao limite, o Mariprev irá fazer, né? Agora, deixo claro que não é a intenção fazer. A gente quer que seja resolvido a grosso modo, de forma muito amigável. E espero, e eu tenho ainda fé que isso acontecerá. Realmente, quando o senhor fala em questão amigável, na audiência eu me surpreendia quando o senhor falava que já tinha emitido 14 ofícios, né, ao poder público. Porque o ofício é praxe. Eu sou obrigado a enviar os ofícios mês a mês, né? Então, todos os meses eu enviei ofício. Findava o mês, não havia o pagamento total do patronal, eu envio o... E sem resposta, todos eles, né? Porque não tem como, a resposta é complicada. Infelizmente. Referente à gestão passada e à gestão atual, né, sobre a questão dos contratos, esse número de aumento de contratos acima do permitido prejudica o Mariprev? De que forma? Você fala contrato em que sentido? Contrato dos servidores. Olha, a questão contratual em si, vamos lá, o Mariprev, o segurado do Mariprev é o servidor efetivo. Né? É o servidor efetivo do município, da Câmara, e o servidor efetivo, o pagamento da previdência dele é revertido para o Mariprev. Né? Então, se a gestão tem contrato geralmente é CLT, o pagamento dessa previdência desse contratado é para o regime geral. Né? Então, assim, lógico,
Pensando no Instituto de Previdência, seria mais viável um concurso público, se está precisando de fato de servidor, que o servidor seja efetivo. Então, assim, eu não tenho a contabilidade do município para dizer se atrapalha ou não, mas, em regra, é melhor para o Instituto mais servidor efetivo. Doutor, já chegando aqui aos minutos finais, né? A gente somos a primeira imprensa, né, com exclusividade, trazendo aqui, fazendo essa gravação, mas aqui a gente conversava em off e sua agenda está lotada, né? Depois que o senhor trouxe essa informação, né, muita gente ficou curiosa, né? Muitas prefeituras, as pessoas da imprensa também querendo saber tudo isso, né? E o senhor passava um cronograma bastante corrido esses dias aí que vem, né? Desde ontem que de fato, olha que vocês aqui de Marília me conhecem, eu não sou midiático, não sou de estar me apresentando em rádio, eu só vou em último caso, né? Mas de fato, desde ontem, pessoas, amigos de vocês, colegas de imprensa, vêm me procurando para agendar a entrevista. Amanhã eu vou receber uma equipe de TV aqui na sede do Instituto. Para o final de semana eu tenho entrevistas em Guarabira, tenho outras para Sapé. E eu vou ter que até me acostumar com isso, né? É porque, na realidade, é algo que, né, surpreendeu o pessoal, esse valor de 15,5 milhões da compensação, né, previdencial, e que as pessoas querem saber como se deu tudo isso, de grande importância. Pois é, rapaz, eu tenho uma dívida com o pessoal do Caaporã. Porque é o seguinte, quando eu assumi o Mariprev no final de 2020. E em 2021 começava, a gente ia para os treinamentos da Asprev, que é a associação estadual aqui da Paraíba das Previdências. E numa reunião uma vez na PBPrev, eu escutei sobre a questão de compensação, né? E lá naquela época o presidente do Instituto de Previdência de Caaporã disse que estava começando lá, que tinha feito um treinamento e estava fazendo. E aqui, semanalmente, vinham representantes de empresa oferecer esse serviço. E era caro, né? Um chegava oferecendo a proposta que era R$1.000 por processo. A gente tem mais de 200 processos, hoje eu teria que pagar 200 mil um cara desse. Outra empresa chegava dizendo que era 10% do valor global, eu ia pagar R$1,5 milhão para uma empresa dessa. E quando eu vi lá no treinamento o pessoal do Caaporã dizendo que estava fazendo, e naquele momento eu tinha 2 contatos com o Caaporã. Um era o Dr. Alberto, que tinha sido procurador-geral daquele município. E naquele momento era o Dr. Lucas, que foi um amigo de faculdade meu, e eu ligo para o Dr. Lucas perguntando se a gente poderia ter contato com aquele instituto, que a minha ideia era mandar a nossa equipe para lá para treinar e voltar treinada para Mari para fazer com a prata de casa. Prata de casa. Né? Tive um olhar para a gestão, para procurar um servidor que tinha característica, encontrei Lula França, naquele tempo requisitei a gestão, a sessão de Lula França para o Instituto de Previdência, e então Lula França, Arthur e eu fomos fazer esse treinamento lá em Caaporã. Fomos bem recebidos lá em Caaporã, na época o prefeito Kiko autorizou lá a nossa estadia lá no Instituto. O presidente do Instituto também extremamente, não só o presidente lá, mas toda a sua equipe, totalmente solícito, e fizemos uma semana de treinamento. Voltamos para Mari e começamos a fazer o procedimento. Naquele primeiro momento, uma certa insegurança, mas começamos. Aí pegamos no tranco. E aí começamos a fazer a compensação de Mari entre 2021 e 2022, né? Como eu falei no vídeo, plantamos ali a semente naquele ano e colhemos essa semente ontem. Então, além de agradecer ao empenho de toda a equipe aqui, que não só os meninos Arthur, Lula, mas também as meninas que é o processo, é a digitalização, é a informação, é a conta, é cálculo de CTC, é informar no Comprev, é acompanhar o processo, é responder as notificações, entendeu? É um trabalho, extremamente complexo, né? Mas a equipe abraçou a causa. E eu via aquilo ali, eu sempre dizia aqui, minha gente, a gente está aqui de passagem e isso é o legado, né? Isso é o legado que fica. Daqui a 10, 15 anos, quando falarem de Previdência de Mari, vão lembrar dessa compensação, né? E aí a equipe abraçou a causa e fizemos. E fizemos de forma praticamente gratuita. Recebemos a compensação, eu não tenho R$1 a pagar
a empresa de consultoria, a nada. Fizemos tudo com a equipe do Mariprev. Show de bola. Parabéns. A gente que faz o podcast Voz Ativa PB está sempre de porta aberta, certo? Sempre que quiser participar do nosso programa, seja via WhatsApp, seja lá nos estúdios também, a gente está com a porta aberta para trazer e levar as informações a toda a população. Desde já agradeço. E qual a sua mensagem que o senhor deixa a toda a população mariense? Bom, pessoal, a mensagem que eu deixo agora olhando na câmera aqui, né? A mensagem que eu deixo é que uma equipe séria, trabalhando compromissada com o que é de fato legal e ordeiro para com respeito à instituição, ela é capaz de qualquer coisa, né? Ninguém diria há 5 a 10 anos atrás que seríamos capazes de fazer isso. Eu disse no vídeo e vou repetir aqui. É a maior remessa financeira feita de um sistema para o outro da história de Mari. Tivemos aquela que quando eu era procurador-geral, quando conseguimos liberar os 12 milhões de reais de Fundeb. Foi um valor histórico, né? Esse supera e esse não vai parar. Mensalmente teremos valores a receber, né? Não acumulado como os 15, mas sempre teremos valores a receber de compensação. Então, a mensagem que eu deixo, primeiro é de agradecimento à equipe Mariprev, ao nome de todos, aí do pessoal do Serviço Geral às diretorias, né? Um agradecimento especial ao pessoal de Caporã que nos deu esse aporte em treinamento, né? Na pessoa lá do ex-prefeito Kiko. Eu estou aqui querendo falar o nome do presidente, mas eu estou com medo de ser Juan ou Rayan, mas é por aí. Eu agradeço demais a esse pessoal que nos receberam lá em 2021 e 2022, mas em especial a equipe Mariprev. Ela está de parabéns. A gente não desistiu num só dia. Independente das dificuldades que fomos encontrando, dos empecilhos, da questão diária, porque são pessoas, a gente trabalhou e aquilo. Dedicamos 5 anos da vida da gente para isso, né? Mas o resultado veio e, como eu disse, me sinto extremamente realizado porque veio ainda em meu mandato, que vai até 2028, né? Até junho de 28, e conseguimos isso aí ainda dentro do meu mandato. Isso é uma coisa que vai ficar para a minha história e para a história da minha equipe pro resto da vida.